Gente, eu vou falar hoje sobre intercessão. Mas esse assunto não é para mim, não, imagina. Esse assunto é para aquelas irmãs boas de batalha, né? Me deixe fora dessa, porque não é meu chamado. Acontece o seguinte, quando você entrega a tua vida para o Senhor, quando você aceita Deus como Salvador da sua vida, você já entra em batalha. Então, não adianta você falar que não é para você, que você não quer esse ministério, porque você já está em guerra. E como você está em guerra, você tem que se preparar para ela. Se você não se preparar, a gente vai apanhar. A gente só vai apanhar e não vai saber se defender. Então você já está, assim, mais do que atrasada no seu preparo sobre intercessão. Você já é uma intercessora da sua casa, você já é uma intercessora da sua família. E quanto tempo nós temos visto a nossa família ser assolada, sabe, ser atacada, e a gente vê situações assim, do nada, que o que está em paz vira uma tempestade, vira um terremoto, e você não sabe por quê, mas está aquela confusão, e a gente não sabe de onde veio e para onde foi essa confusão, do nada surgiu. Isso é uma batalha espiritual. Isso já precisa de quê? De um intercessor se posicionar. E nós somos intercessores. Você querendo ou não, você é uma intercessora. Deus já te chamou sobre intercessão a partir do momento que Ele te fez o convite para a salvação. Ele já te estabeleceu como intercessor. É que a gente às vezes não sabe. Às vezes a gente pensa que é para uma minoria, né? Quando nós aprendemos mais sobre intercessão, nós temos competência, capacidade para mudar histórias, para mudar vidas, para mudar nossas vidas. E Deus tem convocado muitos para um exército de intercessores. E Ele quer contar com você para isso. Olha só o que está escrito lá no Salmo 144, no primeiro versículo. Bendito seja o Senhor, minha rocha, quem ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ou seja, Deus te dá estratégias para a batalha. É Deus que vai te dar estratégia, não é você que vai conseguir, que vai, sabe, se capacitar e tal. É Deus que vai ministrar sobre a tua vida as estratégias para a batalha. Porque se você está numa batalha, significa uma coisa, que Deus quer te dar uma vitória. Significa que Deus vai te dar uma vitória. Deus vai adestrar nossas mãos. Deus vai nos dar habilidades. Aí você fala, mas eu não quero me envolver em intercessão. Não é para mim, não é meu ministério. Nós já estamos em batalha. Nós precisamos aprender a nos defender. Não é essa história de que isso daí é para aqueles que estão na igreja há muito tempo. Isso é para quem tem cargo de liderança. Isso é para aqueles que já são velhos na fé, né? Nós precisamos aprender a nos defender, senão nós vamos apanhar do inimigo. Imagina uma situação entre os bandidos, uma quadrilha, e os policiais. Quem está do lado certo? Quem está do lado da lei? São os policiais. Mas se os policiais tiverem os armamentos todos trancados, e eles não tiverem a chave para esse armamento, os bandidos vão ganhar. Mesmo sendo do lado errado, os bandidos vão estar ganhando a batalha contra os policiais. Acontece que nós estamos do lado certo. Nós somos de Deus, nós temos o Espírito Santo. Mas, às vezes, a nossa arma está lá trancada e a gente não tem essa chave para acessar todo o arsenal que Deus nos deu. O arsenal que Deus quer nos capacitar, o arsenal que Deus quer que a gente enfrente os adversários, né? Os bandidos vêm com rifle e o soldado não tem nada. O soldado tem um revólverzinho pequenininho, eles vão perder mesmo estando do lado certo. E assim é na nossa vida. Se a gente não acessar toda a arma que Deus nos dá, que Deus nos capacita, Ele já nos capacita. Lembra que eu falei a semana passada, o meu povo perece por falta de entendimento? E às vezes a gente pensa que a intercessão não é para nós,
E a gente acaba sofrendo, por quê? Porque falta conhecimento. Conhecimento das armas que Deus tem para nós. Conhecimento das estratégias do inimigo. Eu não quero estudar sobre demônio aqui, não quero falar sobre diabo, não. Nós não vamos fazer isso. Mas se a gente não souber as formas como ele vem atacar a nossa vida, nós vamos apanhar. Então nós temos que saber as estratégias. Como é que a gente vai saber discernir as setas do maligno? Parece ser tão complicado, né? Gente, mas não é. É muito legal isso. É muito bom porque é muito fácil. É Deus, sabe? É muito de Deus, né? Como soldados, nós precisamos saber manejar as armas que Deus nos dá. Saber quais as estratégias que o inimigo age, por onde que ele vem, como que o inimigo vai atacar a nossa alma, por onde que ele vem, quais são as brechas. Nós vamos aprender a estar atentos, né? Quando o intercessor se posiciona como intercessor, ele acessa aquilo que o céu tem para a terra. Por isso que na oração do Pai Nosso, Deus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem vai fazer a vontade de Deus chegar na terra, a vontade de Deus que está lá no céu chegar aqui na terra? É o intercessor. É o intercessor que vai cumprir esse papel de trazer e manifestar a vontade do Pai aqui na terra. Através das armas, calma lá, através das armas que nós vamos aprender ainda. Foi Deus quem te convocou para essa guerra. Não é que você caiu de paraquedas no curso da Thelma de hoje à noite falando sobre intercessor. Você está aqui hoje porque Deus te convocou para uma guerra. Deus está aqui hoje porque Deus quer te capacitar como intercessor, como intercessora. E nós vamos aprender juntas. E nós vamos lutar juntas. E nós vamos destrinchar esse mistério que parece tão complexo, né? Mas não é. A intercessão é um projeto de Deus. Olha que texto lindo, que está lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 16. Efésios 4, 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, até que eu, até que cada uma de vocês, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus é intercessor, Jesus, né, é intercessor, e Ele quer que nós cheguemos à medida da sua estatura. Ele quer que a gente alcance lá, para que nós não sejamos como criança. Criança, se ela não quer, ela não faz. Mas nós somos adultos e nós fazemos o que nós precisamos fazer. Não adianta você falar, eu não quero. Você não é mais criança. Você faz o que você precisa, o que você vê que você precisa ser feito. Ó, então aqui está falando, para que nós não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas a todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo quer nos trazer crescimento, Cristo quer nos trazer conhecimento, Cristo quer nos trazer estratégias, né? Cresçamos em todas as coisas em Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Em amor, isso é muito importante. Nós temos a finalidade de estarmos preparadas para a obra do ministério. E qual é o nosso ministério? Qual é o meu ministério? Qual é o ministério que Deus colocou sobre nós? Sem dúvida alguma, o primeiro é o ministério da intercessão. Deus nos colocou, Deus nos levantou como intercessoras. Se tem pessoas que você ama, se existem pessoas que você ama, você tem responsabilidade espiritual sobre esta vida, como intercessora, como alguém que clama a Deus por esta vida. Estamos sendo equipadas para a obra, para o chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Existe uma grande diferença entre oração
e intercessão. E por que nós precisamos saber dessas coisas? Porque nós já estamos nessa guerra. Deus já nos colocou. Quando nós entramos pro evangelho, nós entramos em batalha. Por quê? Porque existe um inimigo. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Então, se você ignorar isso daí, se você ignorar essa batalha, você já entra como derrotado. O inimigo das nossas almas, ele quer nos derrotar, ele quer que nós... Gente, inimigo quer que nós nos sintamos fracas, incapazes, esquecidas, desanimadas. Então, se você se sente assim, incapaz, fraca, esquecida, desanimada, incompetente para a batalha, é porque o inimigo você já está na batalha, é porque o inimigo já tem atacado a sua mente, já tem atacado o seu espírito, já está enviando setas sobre a tua vida. Por isso que você está aqui hoje, porque a gente vai aprender todas essas coisas, como nos defender. Amém? Por isso, precisamos ter clareza a respeito da nossa autoridade nessa batalha. Nós precisamos ter autoridade. Deus nos deu essa autoridade. Autoridade que foi nos concedida pela morte e pela ressurreição de Cristo. Quando nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nós já estamos equipadas, nós já estamos armadas, nós já estamos como autoridade instituída nessa terra. Olha que coisa tremenda. Passamos por luta em casa, nós passamos por luta na família, nós passamos por luta na saúde, nós passamos por luta no ministério. São tantas batalhas que o inimigo tem, colocado diante de nós, é uma atrás da outra. Então nós já estamos inseridas nesse contexto de batalha espiritual. Então nós não podemos falar que isso não é para a gente, não podemos falar que a intercessão é para um grupo seleto de mulheres mais espirituais. Isso é uma seta do maligno que ele quer lançar para a igreja. Não, a intercessão é só para aquele grupo, a intercessão é para aqueles que são mais fortes, não é para mim. Mentira, mentira. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos em batalha. Então, Deus nos capacita para a intercessão. A partir desse momento, Deus já nos levanta como autoridades na intercessão. Quem é essa autoridade, né? Aí vem essa história que eu te falei sobre os bandidos e os policiais. Deus é autoridade máxima, Deus é autoridade sobre o universo, e nós somos aqueles que estamos do lado de Deus. Então nós somos os mocinhos da história, e somos nós que vamos estar nessa batalha para destruir aquele que tem se levantado contra as nossas vidas, contra a nossa igreja, contra aquelas pessoas que nós amamos, né? Não adianta estar do lado certo, mas você precisa usar a arma correta. Você precisa saber as estratégias corretas. Não adianta só achar que você, por estar do lado certo, a vitória é garantida para nós. Não é assim que funciona. Não, infelizmente, não é assim que funciona. Não basta estar do lado de Deus. Tem que saber guerrear as nossas batalhas, né? Nós somos a autoridade estabelecida por Deus, mas pode ser que estejamos desarmadas, pode ser que hoje a gente esteja desinformada, pode ser que a gente não se conheça o suficiente sobre o adversário, mas esse contexto de guerra já nos pertence. E nós vamos aprender a lutar daqui para frente, nos próximos encontros. Nós vamos aprender mais sobre essa batalha. Mas lembre-se, se há uma batalha travada sobre a tua vida, também vai ter uma vitória. Em nome de Jesus, nós estamos em batalha, mas nós vamos sair vitoriosas em nome de Jesus, porque a gente está do lado certo, porque a gente vai aprender a usar as armas certas, porque a gente vai aprender sobre as estratégias do inimigo. Por isso que a gente vai ter que estar aqui junto mais outras terças-feiras, para conseguir, acompanhar junto as nossas conquistas e as nossas vitórias. Amém? Existe um arsenal separado para nós. Existe um arsenal muito mais potente do que o arsenal do adversário.
Mas para acessar esse arsenal, nós precisamos de uma chave. Nós não temos acesso a esse arsenal. Sem essa chave, nós não vamos ter acesso. E qual é essa chave? Essa chave chama-se oração e intercessão. São coisas diferentes. Essa chave, para esse arsenal, se chama oração e intercessão. Intercessão é um muro de proteção que a gente constrói sobre as nossas vidas. Intercessão é um muro de proteção que a gente constrói sobre a nossa família. A intercessão é aquele muro de proteção que a gente levanta, que vai evitar que os ataques cheguem até nós, até aqueles que nós amamos, né? Intercessão se dá com entendimento, não é emocional. Não é assim, Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, olha quanto eu estou sofrendo. Isso não é e nunca foi intercessão. Isso é clamor, isso é lástima, isso é murmuração, mas isso não é intercessão. Deus não vai fazer nada da tua vida a partir daquilo que você sente, a partir daquilo que você, sabe, da tua emoção. Mas Deus tem compromisso com a palavra dele. O compromisso de Deus está aqui, não está com o nosso coração, não está com a nossa emoção, não está nem com as nossas lágrimas. O compromisso de Deus está com a palavra. E essa arma, essa estratégia que a gente vai acessar é através da oração. Essas armas, elas vão chegar até nós através da oração e intercessão. Intercessão não é pertencer a um grupo seleto. Intercessão é uma estratégia de guerra. É usar mais entendimento do que o emocional. Você vai usar mais o teu conhecimento, aquilo que a gente vai aprender junto, né? Do que a nossa emoção, do que o nosso choro, do que as nossas dores. Oração é sobre você. É você e Deus, é o teu momento com Deus. A oração é essencial para a vida do intercessor. Mas intercessão não é sobre você, intercessão é sobre o próximo. A oração faz parte do teu momento pessoal com Deus, faz parte da tua intimidade com o Pai, do teu diálogo com o Eterno. A oração é sobre você e Deus. A oração é sobre você e Deus. É o teu momento com o Pai, que é essencial para a vida do intercessor. Para você aprender mais sobre intercessão, você tem que ter uma vida de oração. Você precisa da oração para poder interceder. Ou seja, tenha uma vida de oração com Deus. Tenha uma vida. Apresente a Deus a sua vida pessoal. Sabe aquela história do avião? Todo mundo que anda de avião ouve a aeromoça falando assim: se por acaso a gente tiver um problema de despressurização, as máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara em você para depois você colocar no teu filho, na criança, no idoso que estiver do teu lado. Alguma pessoa que se apavorar, primeiro passo, ponha a máscara em você e depois ajude o próximo. É a mesma regra para intercessão. Você não vai falar, hoje eu vou me levantar como intercessora, eu vou guerrear sobre a minha igreja, pelo meu pastor, por aquela irmã que está passando por luta. Se você não tiver uma vida com Deus, uma vida pessoal de oração, você vai apanhar do diabo. Então não adianta você querer ser intercessora se você não tiver um particular com Deus. Intercessor é uma autoridade do Senhor. Quando Deus te dá a capacidade de interceder, Ele te dá autoridade, Ele te reveste de autoridade. Então, você precisa ter comunhão com o Pai. Para você ser intercessor, e você é intercessora, mas o primeiro passo é ter comunhão com Deus, é ter seu momento particular com Deus, né? Um intercessor tem que ter uma vida de oração para depois poder ter a vida de intercessão. E interceder isso aqui é tão lindo. Interceder é exercer uma das maiores ordenanças que Deus deixou. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E como é que você pode falar que você não é intercessora, que isso não é para você?
Intercessão está ligada ao amor. E o segundo mandamento que Deus deixou foi amar ao próximo. Quando nós amamos o próximo, nós oramos, nós guerreamos, nós batalhamos, nós intercedemos, porque isso é um ato de amor. Você não pode falar que você não quer saber de intercessão, porque senão você é egoísta. Senão você é egoísta e o amor de Deus não está em você, porque Jesus falou para nós sermos como Ele, e Ele é o intercessor, Jesus é intercessor. Se você fala com Deus apenas sobre você, isso tem um nome, que é egoísmo, né? Então, por isso que eu falo, você é intercessora. Toda intercessão é uma oração, mas a oração não é intercessão. Nosso maior exemplo é Jesus. Ele foi e ele continua sendo nosso intercessor. Ele está lá intercedendo por nós. E como é que a gente pode falar que nós não somos desse ministério? Não tem lógica. Está vendo como é falta de conhecimento? Nossa vida não pode estar pautada só no eu. Jesus falou, Pai nosso que estás no céu. Ele é meu Pai, Ele é o teu Pai. Então, o evangelho tem a ver com a coletividade, não tem a ver com a individualidade. O evangelho é nosso, é o nosso Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É coletivo. Nós pertencemos a um corpo, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então a intercessão é você tá dentro desse corpo, participando desse corpo. Por isso a intercessão é um chamado para todos nós. A intercessão é um ato de amor. Jesus é nosso intercessor, o Espírito Santo é nosso intercessor. Olha o que fala lá em João 14,16. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Jesus está falando que Ele vai orar ao Pai. Olha o exemplo para a gente seguir. E Ele vos dará outro Consolador para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem conhece. Mas vocês vão receber, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Ou seja, é o Espírito Santo em nós que nos capacita no ministério da intercessão. Não somos nós aptos, não somos nós capazes, mas é a dependência do Espírito Santo que vai nos levantar como intercessores. Olha que coisa linda. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Você está fraco? Glória a Deus! O Espírito Santo está te assistindo agora, em nome de Jesus. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelo santo. Nós temos um intercessor. Olha que coisa linda. Espírito Santo é o nosso intercessor. É isso que está falando. Grife esses versículos na sua Bíblia. Romanos 8, 26 e 27. Você tem já um intercessor. E por que você não quer se aprofundar nesse ministério de intercessão? Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos capacita. Pois nós não sabemos orar. A palavra de Deus diz, nós não sabemos como orar. Mas é Ele quem intercede por nós. Nós precisamos ser ajudadas pelo Espírito Santo nesse ministério de intercessão. Isso mostra compaixão e mostra amor. Se Deus fez isso, orou ao Pai a favor de nós, Ele espera que nós também façamos isso. Porque Ele é o nosso exemplo. Agora, vamos pensar uma coisa. Quantos à nossa volta estão também parados por não saberem como orar? Né? A palavra de Deus fala, vocês pedem, mas não recebem porque vocês pedem mal. Né? E quantos à nossa volta estão estacionados porque eles não sabem como interceder? Aí é que entra o nosso papel como intercessoras. Se você orar, esses que estão aí precisando da tua intercessão, eles vão também crescer no ministério por causa da tua intercessão. Aí você fala, não, eu não posso. Você pode, porque não é você quem faz, mas é o Espírito Santo.
É o amor de Deus quem vai operar, que vai te capacitar, que vai te levantar, que vai te dar força, que vai te dar estratégia. E intercessão não diz respeito a nós, mas diz respeito ao próximo. Diz respeito àqueles que dependem da nossa intercessão, aqueles que estão à nossa volta, né? Essas pessoas dependem de nós, da nossa intercessão. Nós não somos pessoas que amamos a nossa igreja se nós não orarmos pela nossa igreja. Nós não somos pessoas que amamos nossa família se nós não intercedemos pela nossa família. Nós não podemos falar que nós amamos o próximo se nós não intercedemos. O projeto de Deus, a crucificação, todo o contexto é sobre o próximo, né? O segundo mandamento fala sobre o próximo, não é sobre nós. Então, a nossa vida, nossa intimidade com Deus, sabe? Não tem que ser a respeito de nós, das nossas lutas, das nossas guerras, mas tem que ser também a respeito dos outros. Orar apenas por si está fora do propósito de Deus. Deus procura intercessores pela sua família, pelo seu ministério. Deus procura intercessores pela nossa cidade. Deus procura intercessores pela obra de Deus para a conversão de vidas, né? Mas será que nós estamos posicionadas, armadas e preparadas para isso? Porque isso é um chamado para todos nós. Olha só o que diz lá em Isaías 59, no versículo 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça o susteve. Quer dizer, Deus procurou intercessores, ele não encontrou na terra um intercessor, pelo que ele mesmo teve que fazer a obra. Então hoje ele está procurando ainda. Procurando intercessores, porque interceder é um ato de amor. E o evangelho é amor, né? E eu quero te falar que Deus conta com você. Ele está querendo que você se levante em intercessão. As famílias, as igrejas, a nossa cidade precisa de intercessores. Existem 3 requisitos básicos para ser um intercessor. 3 requisitos. Vamos ver se você consegue, se você está apta a isso. Primeiro requisito básico para ser intercessor é ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Não adianta você querer ser intercessor se você não tem um momento pessoal com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Começa hoje. Ah, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, eu trabalho muito, eu me canso. Levanta 15 minutos antes. Se propõe a esse propósito. Nós não somos mais criança. Criança faz o que quer quando quer. Nós somos adultos, somos maduras, nós somos, né, responsáveis. Então, aquilo que a gente vê que precisa fazer, nós fazemos. Então, o primeiro requisito é ter uma vida de comunhão com Deus. Como é que você vai ter essa vida de comunhão? Você vai orar por você, pedir perdão pelos teus pecados, por aquilo que você faz que ofende o caráter de Deus. Adora a Deus, reconhece a santidade dele, o poder dele, glorifica o nome dele e apresenta a sua vida diante dele e fala: Deus, eu não sei orar, mas eu quero que o Senhor diz na tua palavra, lá em Romanos 8, como nós lemos, que o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza. Então, tenha um tempo entre você e Deus. Então, primeiro é ter uma vida de oração, tá? Para depois poder ter a vida de intercessão. Coração ensinável e humilde. Gente, isso é importante. Se você falar, eu sei interceder, porque eu já sou crente há 20 anos, há 30 anos, eu sei que, sabe, eu preciso das armaduras, eu preciso desse requisito, porque eu sou intercessora. Não é assim que funciona. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que vai nos ensinar. É o Espírito Santo que vai agir através da nossa vida. É Ele que vai nos dar estratégia. Então você tem que ter um coração humilde, um coração sensível, um coração desprovido de vaidade. Né? A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então não se ache forte o suficiente para pertencer
a esse grupo de seleto de intercessores. Tenha um coração humilde, saiba que você é totalmente dependente do ensino do Espírito Santo de Deus. E o terceiro requisito essencial é ter amor ao próximo. Quando você ama, quando você tem comunhão com Deus, busca a presença do Espírito Santo, e quando você se sujeita a aprender pelo Espírito Santo, você está apta para o ministério de intercessão. Aí, minha irmã, aí a gente vai conquistar muitos e muitos mais conhecimentos e muito mais estratégia nesse ministério de intercessão. Por isso que eu quero você aqui comigo terça-feira que vem, porque hoje só foi um pouquinho daquilo que Deus espera da nossa vida como intercessoras do Senhor. E eu sei que Ele vai dar muitas vitórias para as nossas vidas. E Ele vai dar muitas bênçãos nas nossas vidas. E a gente vai parar de levar rasteira, parar de apanhar, porque nós vamos estar nos equipando, nos fortalecendo e aprendendo mais para que nós possamos nos levantar como guerreiras. Amém? Um beijo para vocês muito grande. Eu espero vocês terça-feira que vem. Vocês já sabem o tema. Vamos nos levantar como guerreiras de Deus, intercessoras, para que Deus possa fazer uma grande obra através das nossas vidas, tá bom? Deus vai salvar nossa família, Deus vai salvar nossos queridos, Deus vai levantar, sabe, guerreiras nesse grupo em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai ser uma guerreira, uma grande guerreira. Beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau, tchau.